Hoje, minha gente, vamos falar um pouquinho sobre o transtorno borderline aqui no canal e quais as possíveis posições, aspectos e padrões astrológicos que poderiam indicar esse transtorno, tá bom? Vem comigo. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam em paz aí junto aos amigos de vocês, aos familiares de vocês, junto aos bichos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, tá bom? Eu estou fazendo esse vídeo por conta de um fato curioso e ao mesmo tempo triste que me ocorreu recentemente, nomeadamente no dia da última lua cheia, em 9 de agosto passado. Tá? Essa lua cheia se deu a 17 graus de aquário, praticamente na cúspide da minha casa 5. Casa 5 fala de relacionamentos, fala de filhos, criatividade, uma série de coisas. E luas cheias em geral, às vezes tende a trazer ou esclarecer alguma coisa do passado, sendo essa coisa relativa à casa ou aspecto que ela ativa. E justamente no dia 9 de agosto, eu estava aqui em casa estudando, atendendo também, nesse escritório mesmo, sozinho, porque a minha filha e minha esposa haviam saído, e a lembrança de uma pessoa veio na minha cabeça do nada. Uma pessoa com quem eu havia me relacionado brevemente há 31 anos atrás. Tá? Foi um relacionamento que, apesar de breve, foi muito marcante para mim naquela época, por motivos que eu já vou explicar. Okay? Eu já havia procurado no passado, a título assim de curiosidade, algumas pistas dessa pessoa na internet. Tá? Mas eu fiz isso depois do advento da internet. E quando eu conheci e me relacionei com essa pessoa, ainda não havia internet. Não havia nem telefone celular. Estava começando ainda, tinha pouca gente que tinha. Inclusive a nossa moeda ainda era outra, era a época ainda da inflação galopante, o plano real seria implementado meses depois de eu tê-la conhecido. O Ayrton Senna ainda era vivo, ele foi morrer meses depois. Tá? Mas apesar dessas minhas buscas, eu não achei nada sobre ela na rede. Foi como se ela tivesse assim evaporado. E se houvesse algo, até que seria fácil de achar, porque ela não tinha um nome muito incomum. Tá? Ela não tinha um nome tão comum assim, para você pesquisar e virem vários homônimos. Não era um nome tipo Antônio dos Santos, João da Silva, Creuza dos Santos, não. Se houvesse alguma coisa, até que seria relativamente fácil de achar pelo nome que ela tinha. Tá? Só que nesse dia 9 de agosto, do nada, essa pessoa veio na minha cabeça e assim, veio de uma forma automática, e de uma forma automática eu fiz uma pesquisa na internet, meio que sem pensar, veio na minha cabeça e eu fiz essa pesquisa. Tá? Isso depois de muitos anos sem pesquisar nada. Só que eu fiz a pesquisa dessa vez num lugar que eu nunca tinha feito antes, tá? E que eu vou me reservar de não dizer aqui onde foi. Okay? Só que nesse lugar me veio um verdadeiro manancial de dados dessa pessoa dessa vez. Veio muitos dados sobre essa pessoa, assim, do nada. Tá? Inclusive vieram data e hora de nascimento, que me permitiram confeccionar o mapa dessa pessoa. Tá? Mas também teve uma nota triste nisso tudo. Vieram dados sobre a morte dessa pessoa. Tá? Eu descobri que essa pessoa já se encontra morta desde o começo dos anos 2000. Tá? Morreu de forma muito jovem ainda. E o chocante foi saber que essa pessoa morreu tirando a própria vida. Isso me trouxe uma série de lembranças e sentimentos do passado que eu também já julgava mortos e enterrados. Tá? Como eu disse, foi algo breve, mas a forma como aconteceu me deixou marcas lá atrás. Tá? Porque foi uma coisa que começou muito bem, com muito entrosamento assim praticamente automático, com muito carinho, com muita reciprocidade de ambas as partes. Só que de uma hora para outra a pessoa começou a ter variações no seu comportamento, variações no seu humor, variações nas suas reações. E eu não entendi o que estava acontecendo. Tá? E essas variações elas foram se dando até a hora em que aconteceu uma ruptura entre a gente rompeu. O relacionamento então acabou, e ela sumiu da minha vida da mesma forma como entrou. Tá? Foi embora e eu nunca mais a vi.
e ela não me procurou mais e nem eu mais a procurei, tá? Porque eu também fiquei, devo admitir aqui, com orgulho um tanto ferido, né? Deixei que ela se fosse, já que para mim era isso que ela estava querendo, né? Ela estava querendo ir embora e me mostrava isso através das atitudes, das palavras e das reações dela, né? Ou seja, me dava de vez em quando umas patadas para ver se eu caía fora, depois melhorava, piorava, me dava outras patadas. Tal. Achei aquilo ali um comportamento inconstante, né? Com o intuito de ver se eu me mandava, se eu caía fora da vida dela, tá? Mas como eu havia gostado muito dela, que havia começado tudo muito bem, até que tudo se rompesse, eu fiquei um tempo tentando tourear, remediar o que fosse possível, só que uma hora também não deu mais. Tá? E agora, com um pouco mais de entendimento, né, eu vi que esse transtorno que eu passei agora a desconfiar que ela tivesse, tem como uma das características marcantes, primeiro, a idealização de uma pessoa, a idealização de um parceiro, e depois, por qualquer motivo pífio, né, passar a desvalorizar e desprezar essa mesma pessoa que está ali ao lado. Tá? Então isso explicaria aquela coisa de ter começado bem e depois ela passar a ter reações um tanto agressivas, sendo indiretamente sarcástica, fazendo observações ácidas, observações que inclusive me invalidavam. Né? Eu sentia que tinha às vezes até uma ponta de maldade, um certo veneno ali no que ela falava. E isso, na época, me deixou muito encafifado, né? Porque além de eu ter gostado muito dela, eu estava com esperança de construir um relacionamento com ela, depois eu fiquei com aquela pergunta na minha cabeça, né? Onde foi que eu errei? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu ofendi sem querer? Será que eu fui ríspido com ela? O que houve? Ela também não falava, né? Ou seja, eu internalizei o que aconteceu, eu joguei na minha conta, né? E isso mexeu um pouco com a minha segurança na época. Eu fiquei um pouco receoso de começar outros relacionamentos depois disso, pensando que alguma coisa podia estar errada comigo. Né? Eu tinha feito tudo para o relacionamento dar certo, mas quanto mais eu fazia, parecia que a coisa ficava ainda pior. Fora que eu tenho uma Vênus em Virgem. Né? E uma Vênus em Virgem, se estiver bem aspectada, ainda vai lá. Mas no meu caso, nem isso. Né? Uma Vênus em Virgem como é que eu tenho, ela não te dá nada. Ela não te dá autoconfiança, ela não te dá autoestima, ela não te dá talento artístico, ela não te dá refinamento, ela não te dá merda nenhuma. Tá falando português mais claro. Eu não devia nem estar falando isso como astrólogo, mas é a realidade. Né? E eu também era muito jovem naquela época. Né? Eu tinha em torno de 25 anos. Tá? E ela era mais jovem ainda, ela tinha em torno de 20 anos. E eu não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje, nem a experiência de vida que eu tenho hoje para tentar entender melhor o que havia ocorrido. Né? Fora que a minha cabeça estava voltada para outras coisas. Eu estava começando minha carreira na área de TI. Tá? Meus objetivos e meus interesses de vida estavam voltados para isso. Eu trabalhava feito um louco dentro de um banco. Foram 30 anos assim, trabalhando feito louco dentro de banco. Tá? Meus objetivos não estavam voltados para o que eu estou aprendendo hoje, né? Mas para uma área totalmente diversa. E também, depois de passado alguns anos, tá, uns 3 anos mais ou menos assim, eu conheci aquela que veio a ser a minha esposa, né, que sempre foi uma pessoa muito segura, muito tranquila, me passou muita confiança. E aí a gente namorou, noivou e casou em 2 anos e meio praticamente, e eu já vou agora para 26 anos de casado, com a graça de Deus. Né? Ou seja, acho que não era algo assim tão errado comigo. Né? E aquilo tudo que aconteceu ficou no meu passado, né? Eu nem pensava mais aquilo, não me feria, não me machucava mais. Ficou como uma mera lembrança, uma experiência infeliz que todo mundo tem. Né? Todo mundo tem experiências infelizes na vida, leva um fora, leva uma patada, todo mundo tem isso. Né? Eu não fui melhor nem pior que ninguém por conta disso. Tá? Mas agora, com tudo isso inexplicavelmente voltando à tona, tá? E eu ainda estou tentando entender porque isso voltou à tona, tá? Talvez eu tenha que ver isso num nível espiritual, não sei. E aí, com essas informações que caíram praticamente do nada nas minhas mãos, né? Eu comecei a analisar o que aconteceu naquela época à luz do mapa dela, à luz das minhas lembranças que começaram a vir, né? E à luz dos meus conhecimentos atuais de psicanálise, de astrologia, e comecei a farejar traços de um possível transtorno de personalidade borderline, tanto no mapa dela como nas reações que eu lembro que ela tinha. Fora que ela também tinha um histórico de abandono, de orfandade, de carência, de vulnerabilidade social, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, eu não vou apresentar o mapa dela aqui, porque eu quero preservar a memória dela, né? Bem ou mal, e apesar de pouco tempo que durou, de tudo que aconteceu, ela significou algo para mim, então eu quero respeitar a memória dela. E outra, se ela ainda tem uma família remanescente, eu não sei, mas se tiver, essa família não me deu autorização para cometer nenhum tipo de exposição a respeito. Okay?
Mas eu fiz toda uma pesquisa, fiz todo um estudo do que é o transtorno de personalidade borderline, assisti vários vídeos, pesquisei sobre pessoas, pesquisei principalmente a diferença desse transtorno com o transtorno bipolar, tem muita gente que confunde os dois, tá? Vou trazer os principais aspectos e posicionamentos que vi que podem sugerir esse tipo de transtorno. E vamos analisar o mapa de algumas pessoas famosas que foram reconhecidamente borderlines ou suspeitas de terem sido borderlines, tá? Então vai ser um vídeo muito rico de informações, tá bom? Apenas eu vou repetir um disclaimer aqui, tá? Em nenhum momento eu farei qualquer tipo de diagnóstico sobre essa pessoa, nem o que eu falar aqui deve servir para diagnosticar quem quer que seja, tá? O que eu vou falar aqui são apenas possibilidades, apenas frutos de uma pesquisa, tá bom? Primeiro, porque eu não tenho qualificação para diagnosticar nada disso. Isso é coisa de psiquiatra, isso é coisa de psicólogo, né? Segundo, porque essa pessoa já não está mais aqui para poder também ser analisada e ajudada, né? Eu apenas vou fazer uma comparação entre o comportamento dela, o comportamento de um borderline, os aspectos natais de outros borderlines, mas sem fazer qualquer diagnóstico, tá? É muito mais indicativo para ser usado no máximo como uma linha auxiliar, no máximo, tá? Outro disclaimer importante é que não existe um padrão de aspectos e posicionamento astrológico que indicam borderline, tá? Não por aquilo que eu já pesquisei. O que existe é um conjunto de aspectos e posicionamentos, tá, que, tomados em seu conjunto, poderiam levar ou podem levar a um comportamento borderline, tá? Ou não. Depende muito da experiência da pessoa, depende muito daquilo que a pessoa passou na vida, depende muito de como a pessoa também encarou aquilo ali, tá? Por exemplo, nem todo mundo que tem um Netuno forte no mapa, em conexões tensas com os luminares, será borderline, né? Eu mesmo tenho. Só que em mim isso se manifesta de uma maneira diferente, né? Se manifesta como uma vulnerabilidade energética, uma vulnerabilidade aos lugares que eu frequento. Se eu soubesse astrologia uns 35 anos atrás, talvez eu jamais me meteria em certos ambientes, como o ambiente corporativo, que é extremamente tóxico, extremamente patológico, né? Ou então eu tomaria certas providências, como florais, ou coisas assim, né? Porque há pessoas que são incólumes a esse ambiente, até tem pessoas que prosperam nesse tipo de ambiente, mas no meu caso ele me desestabiliza, né? Só que cada caso é um caso, cada mapa é um mapa, tá? Mas vamos lá. Em primeiro lugar, vamos começar aqui estabelecendo uma distinção entre os dois transtornos, tá? O transtorno borderline e o transtorno bipolar, que muitas vezes são confundidos, apesar de um não necessariamente excluir o outro, ou seja, a pessoa pode vir a ter os dois, ok? Vamos lá. O transtorno borderline ele é um transtorno de personalidade, tá? Ele é classificado entre os transtornos chamados de cluster B, incluído junto com transtornos de personalidade antissocial, narcísica e também histriônica. O transtorno bipolar ele é um transtorno de humor. O transtorno de humor ele pode afetar a capacidade de uma pessoa de regular as emoções, enquanto os transtornos de personalidade podem afetar relacionamento, pode afetar trabalho, funcionamento geral da vida, padrões e levam a padrões também de comportamentos disruptivos, ok? O transtorno bipolar ele é causado por um funcionamento atípico dos neurotransmissores, que também pode ser genético, né? O borderline não, ele é uma combinação de fatores, tanto vivenciais, genéticos, a pessoa pode ter sido vítima de abandono, abuso, negligências, tem todo um fator aí da criação da pessoa, do passado da pessoa, da infância da pessoa, e alguns até falam mesmo de outras vidas, tá? Somente se tiver Escorpião e Plutão envolvidos, ok? O transtorno bipolar não afeta as vinculações sociais e afetivas da pessoa, tá? Já o borderline sim, porque como ele tem um padrão disruptivo, muitas vezes ele acaba rompendo com as vinculações sociais e afetivas que a pessoa tem. Então dá aquelas crises, principalmente aquelas crises de raiva no borderline, ele acaba rompendo um casamento, ele acaba rompendo uma amizade, rompendo às vezes um relacionamento, ok? O bipolar, as fases depressivas duram semanas e até meses. Então ele alterna entre euforia e depressão, mas essas fases duram muito mais tempo do que do borderline. Do borderline é uma instabilidade emocional mais constante, tá? Ocorre muitas vezes, várias vezes ao longo do dia, pode ocorrer isso daí, essa instabilidade. A pessoa ter essa instabilidade e ter esse tipo de mudança, né, do humor dela várias vezes durante o dia, pode acontecer, tá?
Um exemplo de transtorno bipolar foi o chefe francês Bernard Loiseau, né, que foi motivo de um dos primeiros vídeos aqui no canal, né? Quem quiser dar uma conferida lá. No caso do transtorno borderline, né, o diagnóstico é dado principalmente através da análise dos relacionamentos interpessoais. Tá? Aparece muito na forma como a pessoa se relaciona com os outros, se relaciona nos seus afetos, relaciona nas suas relações sociais em geral. Mas ele tem 9 características principais. Tá? A primeira é o esforço desesperado para evitar abandono real imaginado. Por quê? Porque a pessoa muitas vezes passou por situações de abandono, passou por situações de negligência na infância. Então a pessoa fica com aquele trauma de ter sido abandonada, aquele trauma de ter sido deixado de lado. Ok? Padrões de relacionamentos instáveis e intensos. Então muitas vezes aquela coisa alterna entre a idealização, de ver uma pessoa como perfeita, e depois desvaloriza isso. Né, que começa a ter críticas e sentimentos negativos pela pessoa. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela tem medo, a pessoa que tem um transtorno, ela tem medo de ser rejeitada. Então ela começa a rejeitar antes. Né? Então ela idealiza, dá aquele medo de rejeição nela, então ela começa a rejeitar antes, começa a desvalorizar antes. Tá? Perturbação da identidade, uma sensação crônica de instabilidade na autoimagem ou no senso de si mesmo. Por quê? Porque muitas vezes a situação de abandono na infância não fez com que a pessoa recebesse validações. Aquelas validações que toda criança recebe, tipo, como você é boa nisso, como você faz isso muito bem, entendeu? Aquelas validações que são muito importantes para a pessoa receber, para a pessoa começar a sentir quem ela é. Né? Então ela começa a ter uma perturbação na identidade dela. Okay? Impulsividade em pelo menos 2 áreas. Tá? Então, comportamentos impulsivos que podem ser perigosos, como gastos excessivos, sexo desprotegido, abuso de substâncias e por aí vai. Tudo isso muitas vezes como uma forma de compensar a insatisfação que a pessoa tem, aquela insatisfação emocional que a pessoa tem. Comportamento... Né, aquilo, né, suicida, ou automutilação. Né? Então a pessoa muitas vezes ela se sente tão lixo, ela se sente tão invalidada e tão sem valor, que ela começa a se automutilar, ela começa a se autopunir, e dependendo do caso, ela pode levar a um transtorno que ela pode acabar tirando a própria vida. Tá? A instabilidade emocional, que são as variações intensas de humor, né? Que é muito comum isso daí. Sentimentos crônicos de vazio, que eu vinculo muito essa parte de perturbação da identidade, então aquela sensação persistente de vazio interno, de que falta algo. Então, porque a pessoa não recebeu aquelas validações na infância que preencheriam ela de alguma maneira. Né? Raiva intensa e inapropriada, dificuldade em controlar a raiva. Né? Justamente quando ela sente que pode ser abandonada, ou então dá algum gatilho naquilo ali. E muitas vezes essa raiva intensa leva a sintomas dissociativos graves ou paranoicos. Gera um estresse nela, que a pessoa pode ter uma paranoia, então ela sair de si mesma, né? O tal do sintoma dissociativo. Ela sai de si mesma, entendeu? E ela toma, às vezes, atitudes desconectadas com a realidade. Ok? E aí, esses 9 sintomas, para a pessoa ser classificada como borderline, ela tem que ter pelo menos 5 dessas características. Tá? Ou seja, nenhuma pessoa com esse transtorno é igual à outra, pois podem haver até 254 combinações diferentes. A pessoa pode ter A1, ter A3, ter A5, ter A7, ter A8. E a outra pode ter outros tipos de combinação. Tá? Então, até na parte da astrologia, os mapas não vão ser iguais. Né? Você vai ter um certo padrão para certas coisas, mas a pessoa ela pode ser borderline e não ter, por exemplo, algum tipo de invalidação na infância, algum tipo de abandono. Pode ser por algum outro motivo. Okay? Mas, em geral, a pessoa tem muito medo de ser abandonada. Tá? Em geral, o padrão mais comum do borderline é que ele passou por uma infância complicada, onde ele se sentiu abandonado de alguma maneira. Tá? Tem um canal de um psiquiatra aqui, que eu gostei muito, chamado Manuel Vicente, que foi uma das minhas fontes de pesquisa, inclusive, que ele fala algo muito interessante, né? Que a pessoa cometida por transtorno borderline é uma sobrevivente. Muitas vezes elas trazem traumas da infância que às vezes elas nem lembram, pois elas foram assim, tão traumáticas que elas acabaram jogando aquilo para o inconsciente.
E esses traumas eles geram todo um medo muito grande de abandono, tá? Que é uma das características principais do borderline, é o medo do abandono. E esse medo de abandono às vezes faz com que muitos comecem a desprezar o parceiro, porque eles se sentem tão mal consigo mesmo que eles colocam o relacionamento em teste, para ver se a pessoa vai mesmo embora ou não, ou para ver se a pessoa vai abandonar ou não. Às vezes algum fato serve como gatilho, que faz com que esses traumas venham para fora, né, que deixa aquilo tudo em evidência. Aí a pessoa tem uma crise de raiva, fica como se estivesse possuída, que é justamente aqueles sintomas 8 e 9 lá que eu citei anteriormente, né? Crises de raiva e sintomas dissociativos graves ou paranoicos, tá? E no meu último dia com aquela pessoa do passado, né, que foi até um domingo à noite, eu nunca me esqueço, aconteceu justamente assim, né? Do nada ela teve uma crise de raiva, não sei se motivada por ciúme, que diabo que foi, eu não entendi até hoje porque ela ficou daquele jeito. Eu sei que ela ficou virada no capeta, assim, uma raiva passivo-agressiva, tá? Ela pouco falava, mas se eu falasse alguma coisa, ela já dava aquela raquetada. E eu sentia que ela estava com ódio de algo. Ela tinha um ódio dentro dela, tá? O olhar dela me passava isso, né? As reações que ela tinha também quando eu falava alguma coisa. E eu interpretei aquilo como uma rejeição, né? Como uma vontade de terminar o relacionamento. E ela ficou mais calma e acabou confirmando isso. E aí acabou de vez, tá? Eu também estava de saco cheio. Tá? No dia anterior, no sábado, eu lembro que ela também teve variações de temperamento. Tá? O sábado tinha começado mal entre a gente, depois até terminou bem, a gente ficou de se ver no domingo. No domingo ela me ligou, pediu para encontrar ela num certo lugar, me recebeu bem, só que de repente entornou o negócio, e entornou tudo e tá, acabou. Tá? E aí eu também chutei o balde, porque não tenho sangue de barata, né? Também não sabia o que estava acontecendo. Mas além das pesquisas que eu fiz, tá, e dos vídeos que eu assisti, os links estão todos aqui na descrição, eu fiz uso da inteligência artificial também, não vou negar isso, tá? Eu montei um texto com a história que eu sabia dela e da história que ela teve comigo, submeti ao Gemini, submeti ao Chat GPT, submeti ao Grok e submeti ao Claude, né? E lógico, essas ferramentas tomaram cuidado de salientar que não eram diagnósticos também, mas todas as quatro também me apontaram para o transtorno de personalidade borderline de acordo com as características que eu coloquei no texto, tá? Com as características dela, específicas daquela pessoa e do que eu passei por ela, tá? E essas características específicas dessa pessoa eu vou apresentar agora, tá? Eu dei uma resumida de tudo aquilo que eles... Dei uma condensada, né, de tudo aquilo que eles apresentaram para a gente dar uma verificada, tá? Checa aí. Então, o caso da instabilidade nos relacionamentos, né? Aquela coisa de inicialmente idealizar o parceiro, ter aquela coisa do carinho, da aceitação, e aí seguido por uma desvalorização súbita, né? Com agressividade e desprezo, é um sinal clássico do borderline, até por conta do medo de ser abandonado, do medo de acabar sendo passado para trás, sei lá, tem esse tipo de coisa aí, tá? Instabilidade ocupacional, saltava de emprego em emprego, né? Então sugere problemas com autoridade e relacionamentos interpessoais. Histórico de abandono precoce, né? A falta de presença dos pais, ela não foi criada pelos pais, foi entregue para ser ainda criança para uma parenta criar. E aí isso pode ter contribuído para aquela coisa do medo do abandono, né? A ausência paterna, né? Ela sabia quem era o pai, procurava por ele, visitava esse pai, só que esse aí também nunca reconheceu, né? Pode ter agravado o sentimento de rejeição e abandono. Possível instabilidade na autoimagem e na identidade, tá? Então ela tinha muito aquela coisa de sonhos sociais e de consumo acima da realidade econômica dela. Tinha até um comportamento meio classudo, comportamento assim de gente fina, tal. Mas assim, logo a gente percebia, morava num bairro bem pobre, entendeu? Estava desempregada, etc. Ela tinha sonhos sociais acima da realidade econômica dela, tá? E aquilo que ela fez com si própria, né? Entendeu? É muito comum nesse tipo de transtorno, tá? Essa tentativa de autodestruição, e 10% das pessoas conseguem efetividade nisso, tá? Mas agora vamos pegar aquelas 9 características que vimos do borderline e tentar associar os possíveis aspectos e posicionamentos astrológicos correspondentes. E depois vamos analisar o mapa de algumas pessoas famosas que sabidamente tinham esse transtorno, tá? Ou pelo menos desconfiava-se que tinham, tá? Me acompanhe.
Esforços desesperados para evitar abandono real e imaginário, né? Aquela coisa de aversão a ficar sozinho, medo de ser rejeitado e abandonado. Tá? Isso pode ser uma influência forte de Netuno, de Peixes ou de Casa 12, que pode dar aquela ilusão de abandono, ilusão de perda, ilusão de aquele sentimento de vazio, sentimento de identidade, de não se adaptar a lugar nenhum. Mas uma influência forte de Plutão e Escorpião pode dar o sentimento de abandono e rejeição, tá? Seja imaginário ou não. Inclusive, algumas pessoas falam que pode trazer marcas do passado, dessa vida ou de vidas anteriores. Tá? Mãe ausente, mãe morta, que faltou de alguma maneira, aquela mãe que não cuidou, que não ligou, que mesmo que morreu. Né? Isso é muitas vezes a lua tensa com Urano, ou então a lua em aquário com maus aspectos, dá muito disso daí. Tá? Tem a coisa do pai ausente ou do pai desconhecido, Saturno mal aspectado na casa 4, ou como regente da casa 4. Sol fraco, sem aspectos, ou então ainda em conexões tensas com Netuno na casa 12. É muito comum. Um Sol de casa 12, ou um Sol que esteja uma conexão muito tensa com Netuno, às vezes a pessoa desconhece quem é o pai. A pessoa não sabe quem é o pai é ausente. Ou então um Sol de casa 4, um Netuno de casa 4 é muito comum também. A ausência do pai. O pai não está ali, o pai desapareceu, o pai sumiu, o pai não está próximo. Tá? Essa pessoa com que eu me relacionei, ela tinha ascendente Escorpião, Lua na casa 12 em Escorpião, Sol, Saturno e Mercúrio de casa 8, sendo que Saturno e Mercúrio estavam fortemente afligidos por Plutão. Né? Então tem aquela coisa, quando você tem Saturno, Mercúrio e Plutão em aspectos tensos, você tem muita coisa da depressão e tem muita coisa da obsessão mental, né? Porque Mercúrio é a mente. Então e ainda mais numa casa 8, né, que é uma casa complicada, né, é uma casa pesada. Tá? Ela tinha tudo isso, ela tinha uma marca de Escorpião muito grande. Então aquele sentimento de abandono, aquele sentimento de se sentir rejeitada, aquele sentimento de se sentir jogada para o lado, eu identifiquei muito forte no mapa dela. Okay? Padrão de relacionamentos estáveis e intensos. Então nós temos uma Vênus ou uma regente de casa 7 debilitada ou muito mal aspectado, principalmente por planetas como Lua, Marte, Urano e Plutão. Tá? E pode estar envolvida a casa 12, a idealização, casa 6, críticas e casa 8, traumas. Pode estar envolvido nisso daí. Tá? E por que eu estou dizendo Vênus, tá? Vênus não é só porque é o fato de ser Vênus, é que é um transtorno que afeta em sua maior parte o sexo feminino. A maior parte das pessoas que são afetadas pelo transtorno borderline são do sexo feminino. Perturbação na identidade, a sensação crônica de instabilidade na autoimagem ou no senso de si mesmo. Então aí temos Netuno angular ou afetando os luminares, ou um Peixes ou uma casa 12 muito proeminente ou mal aspectada, tá? Aquela coisa da sensação de vazio, a pessoa não pertencia a lugar nenhum, tá? Sem ter um propósito claro, identidade que varia, aquela coisa líquida. Né? Impulsividade em pelo menos duas áreas, essas impulsividades todas. Você pode ter Júpiter, Urano, Marte e Plutão tensos ou mal aspectados, tá? Com a casa 12, 5 e 8 envolvidas. Tá? Então, quando esses planetas são ponta de alguma T-square. Então você tem aquele comportamento impulsivo, seja no sexo, seja na violência, seja em comportamento que pode ser um comportamento que traz perigo para a pessoa. Talvez quando tem Marte em aspecto tenso com Urano, né, a pessoa toma certos comportamentos, exerce certos comportamentos que trazem risco para ela. Tá? Comportamento suicida ou automutilação. Né? Então nós temos aí envolvido Escorpião, Plutão e Marte, tensos. Casa 8, luminares e ascendente envolvidos. Né? Aquela coisa da pessoa se autoferir, se autofazer mal. Né? E aí, trânsitos tensos de Saturno e dos transpessoais por áreas sensíveis do mapa. Com essa pessoa que eu me relacionei, né, na época da morte dela, tá, que eu coloquei os trânsitos, ela estava com um trânsito tenso de Plutão e Saturno ao Sol. Na verdade, Plutão e Saturno estavam em oposição um ao outro, tensionando o Sol dela e tensionando uma T-square pesada que ela tinha. E Netuno estava entrando na casa 4. Né, e estava tensionando o Vênus, estava tensionando também a Lua.
Tá? Então ela estava por um processo aí de transformação muito grande, ou um processo de destruição muito grande. Ela podia estar passando por um relacionamento abusivo, ela podia estar tendo algum tipo, como era uma T-square que falava muito de sonhos, falava muito de aspirações sociais, aquela coisa de aspirar socialmente muito além. Ela podia estar passando por pela destruição disso e o senso da realidade que aquilo ali nada estava funcionando. Né? E com o Netuno ali passando pela quarta casa, talvez ela tenha se visto sozinha, talvez ela tenha se visto com problemas de abuso de substâncias, álcool, drogas, sei lá, ou talvez ela tenha uma desilusão amorosa muito grande. Tá? Então ela estava passando por aspectos pesadíssimos no mapa dela, ela estava realmente precisando de ajuda. Tá? A instabilidade emocional, né, quando a gente fala de humor e estabilidade emocional, a gente está falando de Lua, né, uma Lua muito debilitada, ou com maus aspectos de Urano e Marte. Plutão e Escorpião também podem trazer isso, tá? Porque Plutão e Escorpião, a pessoa guarda aquele rancor, guarda aquela raiva e muitas vezes aquilo estoura. Okay? Sentimentos crônicos de vazio, isso aí de novo, Netuno angular, afetando luminares, peixes ou casadores proeminentes. Raiva intensa e inapropriada, Marte e Urano tensos em evidência. Muitas vezes eles também conectados em alguma ponta de T-square, porque muitas vezes o que acontece? Quando um planeta desse está na ponta de uma T-square, alguma circunstância faz com que ele seja ativado. No caso da pessoa com que eu me relacionei, ela tinha uma T-square envolvendo Lua, Urano, Vênus e o Marte estava na ponta. Então aquela coisa da tensão emocional, de se sentir desvalorizada, de se sentir abandonada, gerava com que ela tivesse reações passivo-agressivas, porque o Marte estava lá em Câncer. Tá? E sintomas dissociativos graves ou paranoicos, aquela coisa de você sair da realidade, né, de você ter um momento de estresse, né, que faz com que você tenha um sintoma dissociativo, você se dissocia de si mesmo. Tá? Então podemos ter Netuno, Plutão, casas 8 e 12 tensos em evidência, Peixes ou Escorpião em evidência, e também a Lua. Né? A Lua tensa com Urano ou tensa em Aquário pode dar aquele quê também de paranoia. Tá? E agora a gente vai analisar os mapas de algumas personalidades que tinham ou têm esse transtorno, tá? Ou que se desconfiava que se tivesse. Vamos começar pela Marilyn Monroe. Aqui a gente tem o mapa da Marilyn Monroe. Tá? A Marilyn Monroe em vida não chegou a ser diagnosticada como borderline, mas o comportamento dela sugere muito de borderline. Ela tinha um histórico de abandono desde a infância. Tá? Ela nunca soube quem foi o pai dela. A mãe era uma mulher doente, né, que teve que ser internada. Se não me engano, ela tinha esquizofrenia, uma mulher que teve que ir afastada. E ela ficou durante toda a infância no entre e sai de orfanatos e lares adotivos, né, chegando a sofrer abuso sexual de um desses pais entre aspas, adotivos, né, que isso não é pai, isso é monstro. Né. De cara a gente vê essa Vênus bem aqui no meio do céu, ó, mostrando a forma como ela ficou conhecida no mundo, né, aquela coisa do símbolo feminino, dela ser uma Vênus, uma mulher belíssima, uma mulher sensual, tal. Agora, isso não quer dizer que todo mundo que tem Vênus aí vai virar símbolo sexual, tá? Porque Vênus também tem o lado do dinheiro, da economia, da produção de riqueza, da matemática em determinados casos, tá? De certos comércios. Tá? Então a Vênus tem dois lados, ela tem o lado, tanto o lado sensual, o lado feminino, né? Aquele lado muitas vezes da frivolidade, mas ela também tem aquele lado da economia, né? O lado da produção de bens, riqueza, etc. Eu já vi pessoas, comerciante, por exemplo, de produtos de beleza, com Vênus aí na 10ª casa. Tá? Temos aqui Escorpião na cúspide da casa 4, com um Saturno muito mal aspectado aqui dentro dela. Né? Revelando as dificuldades de infância, as limitações, as privações, o sentimento de falta, o sentimento de ausência. Né? E esse Saturno é ponto focal de uma T-square. Ó, que está envolvendo esses planetas todos aqui. Ó. Essa T-square envolve casa 1, casa 4 e casa 7. Né? O que a gente pode inferir aqui é que a vulnerabilidade emocional que ela sentia, o sentimento de vazio,
de ausência, de aconchego, que uma lua com traços uranianos pode causar. Por que é uma lua com traços uranianos? Porque é uma lua muito mal aspectada em Aquário, né? Ela compensava através de casamentos com homens mais velhos, né? Então, desovava onde? Desovava justamente nesse Saturno na casa 4. Ela buscava, através desses casamentos, uma estabilidade emocional que ela não tinha. Tá? Tentava fazer um lar com homens mais velhos que proporcionavam essa segurança. Isso está na biografia dela. Tá? Pode ver quantos casamentos, e eram casamentos muito rápidos. Tá? Ela entrava e saía de casamento, geralmente com homens mais velhos, homens intelectualmente, tipo escritores, coisas desse nível aí. Tá? Ela procurava, através desse casamento, provavelmente uma estabilidade que ela não teve, que ela não tinha. Né? Essa Lua Júpiter aqui oposta a Netuno fala tanto da vulnerabilidade emocional como também da vulnerabilidade psíquica que ela tinha. Aquela coisa do sentimento de vazio, onde ela buscava apoio emocional fora, né, casa 7, ela buscava nos outros esse apoio emocional. Pode falar também dos problemas psicológicos da mãe dela, por conta dessa Lua Netuno. Pode sugerir abuso de drogas, abuso de remédio, que é o caso dela. E tanto a Lua tensa com Netuno como com Saturno sugerem fortemente depressão. Essa mulher devia ser muito deprimida. Ela devia sofrer muito de depressão. Os dois regentes da casa 4 estão, respectivamente, na casa 12. Vamos aqui, ó. E na casa 8. Né? Sugerindo que a situação de infância que ela passou, a situação dos primeiros lares, aquela situação de privação, ausência, abandono, tal, atingiu ela muito pesadamente, tanto psicologicamente, casa 12, como psiquicamente, casa 8. Né? Então, tanto psicologicamente como psiquicamente, ela teve um impacto muito grande dessa situação. Mas há um trígono aqui. Esse trígono sugere que ela poderia ter se beneficiado de algum tipo de tratamento psicológico, algum tipo de tratamento psicanalítico. Né? Só que esse aspecto tenso que tem aqui entre Marte e Urano na casa 8, que é uma conjunção, né? Isso aqui pode sugerir rompantes que levam à morte. Tá? O comportamento de riscos que podem levar à morte. Tá? Então, é aquele tipo de coisa, né? Ela poderia ter se beneficiado, mas ela tinha aí um aspecto que talvez levasse ela realmente a comportamentos de risco, e muitas pessoas sugerem que foi através de drogas que ela tirou a própria vida. Okay? Essa conjunção da Lua com Júpiter aqui pode conferir tanto uma ação em busca de fazer o bem, né? Em busca de fazer o bem para os outros, no caso, ou até mesmo em participação política para o bem-estar social. Né? Como também, pelo lado negativo, pode gerar desperdício e autoindulgência. Né? Então aqui eu acho que no caso da Marilyn Monroe vibrou mais pelo lado negativo, né? Do lado do desperdício, da autoindulgência, do abuso, tanto porque está aí em oposição com esse Netuno. Tá? Quando ocorreu a morte dela, tá? Foi no dia 4 de agosto de 1962, ela estava com o Netuno entrando na casa 4. Então isso aqui sugere fortemente uma crise depressiva, né? Semelhante ao caso que eu falei da pessoa com que eu me relacionei, que também estava com o Netuno entrando na casa 4. Então sugere aquela coisa da crise depressiva, aquela coisa da pessoa estar sozinha, muito provavelmente. É um Netuno angular, então a pessoa pode estar passando por problemas de abuso de substância, tá? Problemas relativos à carreira, porque o Netuno aqui se opõe ao meio do céu, então ela podia estar passando por uma dissolução na carreira dela, uma crise na carreira dela que podia estar acontecendo. Né? Então é um planeta angular, e todo planeta angular passando pela casa 4 ameaça fortemente a vida da pessoa. Tem que tomar muito cuidado com isso. Principalmente planetas tipo Saturno e os transpessoais. Tá? Saturno, Urano, Netuno e Plutão passando aqui embaixo na casa 4 é perigo para a vida da pessoa. A pessoa tem que se precaver. Eu mesmo estou com Plutão passando ali. Também não estou vacilando. Tá? Ela estava com Plutão quadrando o Sol, Plutão quadrando Mercúrio, então ideias fixas. Muito provavelmente ela podia estar passando por algum comportamento manipulador, ela podia estar passando por algum tipo de chantagem, ela podia estar passando por algum tipo de ameaça.
ela podia estar passando por coisas desse naipe, por conta de coisas dessa categoria aí. Tá? Mesmo porque tem toda como é que eu vou dizer, uma teoria da conspiração, de que a CIA estava envolvida, uma série de coisas que tem aí a respeito da morte dela, tá? Que ficou algo nebuloso. Okay? E nós temos aqui Urano estava fazendo oposição a esse Júpiter, sendo que Júpiter é regente da casa 8. Ó, aqui, ó. Júpiter rege a casa 8, também rege a casa 5. A casa 8 é a casa da morte. Então, muito provavelmente, ela tomou alguma decisão de rompante que levou ela àquilo ali. Seja por acidente, ou seja, foi um rompante assim, intencional para ela tirar a própria vida. Tá? O outro caso que nós vamos ver é o da princesa Diana. Né? Ela também teve traumas de infância, ela se sentia rejeitada porque achava que os pais queriam um menino ao invés de uma menina. Né? Houve também todo um trauma por conta da separação dos pais. O pai é que ficou com a guarda dela e da irmã, e a mãe se tornou totalmente negligente. Raramente ela via a mãe. Tá? Aqui nós vemos o quê? De cara um Netuno de casa 10, mostrando todo o glamour. Né? Ela representava aquele glamour e aquela coisa de contos de fada, da princesa, da história de princesa. Né? Eu lembro do casamento dela com o tal do Charles, lá em 1981. Foi aquela coisa super badalada, super divulgada. A minha professora de inglês na escola incentivava a gente a acompanhar, porque seria algo único. Né? E tem aquela badalação, aquele puxa-saquismo todo. Né? Então tem essa coisa do glamour, da história de conto de fadas. Ela representava muito isso daí com esse Netuno de casa 10. Tá? Mas podemos ver aqui que o regente da casa 4 está na 8. De novo, que nem no caso lá da Marilyn Monroe, né? Situações da infância gerando traumas, tá? E de novo associada a comportamentos de risco. Olha aqui, Urano com Marte de novo na casa 8, tá? Comportamentos de risco que podem levar à morte. E de novo temos uma Lua em Aquário, oposta a Marte e a Urano, essa oposição aqui, sendo Vênus ponto focal. Tá? De novo, Lua em Aquário, ainda mais em oposição com Urano, né? Estamos falando de novo de uma mãe que ela sentiu que era ausente, uma mãe que não estava por perto. Né? Falando daquela mãe que abandonou, então ela sentiu que foi abandonada. Tá? E a quadratura T, desembocando numa Vênus de quinta casa, uma Vênus muito mal aspectada, por sinal, tá? Que apesar de estar em dignidade, fala de busca por romances, busca por diversão, busca por badalação, por sexualidade, num certo sentido, tá? Uma busca talvez até por futilidades, como uma forma de compensar essas carências. Tá? Mas tem algo bom aqui nessa quinta casa, que é aquela coisa do trabalho que ela fez com crianças e jovens. Né? Ela fez trabalho de crianças e jovens pelo mundo. Tá? Então ela exprimiu, de uma certa forma, essa quadratura de uma forma positiva. Não deixou de exprimir. Tá? No dia da morte dela, que foi o dia 31 de agosto de 1997, né, foi um acidente. Então, acidente a gente pode pensar em Urano, sendo que Urano estava em cima de Júpiter, regente do ascendente, né, e quadrando Netuno. Então, uma situação assim que poderia ser um acidente motivado por álcool, por drogas. Mas tem uma coisa aqui que falaram na época, e olhando o mapa não deixa de ser provável, tá? É porque nós temos um Plutão oposto a essa Vênus aqui, quadrando Lua, quadrando Marte. Ou seja, Plutão estava ativando essa quadratura T aqui. Quando a gente está falando de um Plutão ativando um Marte, a gente pode pensar num atentado? Pode. Podemos pensar assim no atentado. Um atentado feito por algum inimigo, já que o Plutão estava entrando na casa 12. Algum inimigo oculto que ela tinha. Que podia estar realmente, talvez, interessado na morte dela.
Tá? Aqui é apenas uma conjectura, não estou fazendo acusação nenhuma, mas é uma possibilidade bem grande. Tá? Por outro lado, né, a gente também tem, né, voltando a Urano, nós temos Urano conjunto a Júpiter, trânsito de Urano conjunto a Júpiter, aqui. Quadrando Netuno, que está aqui. E Marte servindo de gatilho. Então, estou com Marte ativando esse Netuno aqui, ativando esse Júpiter aqui e ativando esse Urano que estava aqui. Tá? Onde é que foi o acidente? Foi na rua. Ambos esses dois regentes aqui, tanto Júpiter como Netuno, são regentes da casa 3. Falando aqui de um acidente na rua, tá? Sendo gatilhado por Marte. Outra possibilidade? Também. Ou pode ser as duas coisas juntas. Né? Um conjunto de fatores aí. Tanto um atentado e um acidente. Tá? Mas, de novo, né? Fica no reino aí das conjunturas. A Lua tensa com Vênus, tá? Em mapa de mulheres, é um aspecto muito complicado. Tá? Em mapa, muitas vezes é o caso da mãe que não queria aquela gravidez, ou da mãe que queria um menino. Tá? Mas sempre mostra um conflito entre o que dá segurança e o que dá prazer. Tá? Ou então, às vezes, a mulher se sente atraída por um parceiro que a desvaloriza, que a menospreza. Tá? A pessoa com que eu me relacionei tinha Vênus em Touro, oposta à Lua em Escorpião. Né? Ou seja, o desejo por afeto, o desejo por prazer e segurança da Vênus, que dá Vênus em Touro, conflitava com a desconfiança emocional e os traumas de infância que ela tinha. Daí aquela coisa da aceitação e da rejeição. Né? Ou seja, ela até queria aceitar, mas aquele trauma, aquele medo de rejeição, aquele medo de abandono que ela tinha de trauma de infância, impedia. Então ela variava entre o afeto, ela variava entre o sentimento e variava a rejeição. Né? Ela oscilava entre os dois. Tá? E acabava ficando um tanto quanto violenta, porque tudo isso daí desovava num Marte, lá numa cruz T num Marte. E no caso da princesa Diana, eu vejo muito mais uma compensação por conta dos sentimentos de abandono, né? Que é aquela cruz T desaguando em Vênus ali. Tá? E o terceiro caso é o da atriz Angelina Jolie. Né? A Angelina Jolie é filha do ator Jon Voight, tá? Mas é rompida com o pai dela. E a relação com a mãe nunca foi das melhores, porque quando os pais se separaram, né, a mãe adquiriu uma certa rejeição pela filha e ela acabou sendo criada meio isolada da mãe. As babás que criaram ela. Tá? Ela estava cercada por babás. Né? E, de novo, a gente tem aqui a questão do abandono, né, de se sentir abandonado, de se sentir rejeitado. Pode ver que é uma questão presente em todos os casos. Tá? Ela tem o regente da 8 na casa 4. De novo, aquela coisa de traumas de infância. Né? Temos o corregente da 8 tenso com a Lua, que é o Saturno. E temos Plutão. Olha aqui. Tenso com a Lua também. Então, de novo, aquela coisa de Aquário, Lua e Escorpião. Né? De mãe ausente, de mãe faltando, de se sentir abandonado, gerando problemas psicológicos, gerando traumas, que casa 8 e casa 12 envolvidos de alguma maneira, né? Gerando sentimento de rejeição. Urano na casa 4 fala muito da pessoa que se sente um estranho no ninho, que se sente um patinho feio. Isso pode ter prejudicado tanto a forma dela lidar com os relacionamentos dela, né? Pois Urano com Vênus pode ser indicativo de pessoas, de envolvimento com pessoas instáveis. Tá? Então a gente tem essa situação aqui, ó, de Urano quadrando com Vênus. Essa situação da infância dela pode ter gerado uma situação de se envolver com pessoas instáveis, com pessoas manipuladoras, com pessoas cruéis, abusivas. Manipuladoras não, que seria mais Plutão, mas cruéis e abusivas sim, que seria Urano. Tá? E ela tem um histórico também de automutilação. Né? Ela já cometeu isso contra ela mesma. De novo, vemos esse Marte aqui muito forte. Esse Marte está elevado, está em Áries, conjunto a essa Lua aqui, que é regente do ascendente. Né? E também em quadratura com o corregente da casa 8, que é Saturno. Tá? Então, de novo, nós temos aí uma situação complicada da Angelina Jolie,
Entendeu? Graças a Deus ela ainda está viva, mas ela teve uma série de situações, mas ela teve uma coisa boa pro lado dela. Ela soube redirecionar muito bem isso daí. Tá? Ela soube direcionar essas tensões de uma maneira, a meu ver, muito melhor que as outras duas, tá? Ou as outras três, né? Se vamos considerar o caso aqui da minha experiência. Né? Porque ela direcionou essas tensões para o trabalho humanitário com jovens e crianças, que é a parte positiva dessa oposição aqui. Ó, essa oposição tanto revela a ausência do pai dela, né, aquela coisa de ela não se sentir um pai ausente, vamos dizer assim, como também, só que ela direcionou isso justamente porque o Netuno fala muito do trabalho assistencial, do trabalho humanitário, envolvendo Casa 5, jovens e crianças. Tá? Que está num signo aonde? Num signo de Sagitário, que é um signo de filosofia, de meta de vida, né, que é o signo de Sagitário. Tá? E também ela direcionou para a carreira, né, se tornando uma das maiores atrizes de Hollywood. Então nós temos aqui essa Lua com Netuno, com Júpiter e Marte. Ela direcionou toda essa energia que tem aqui, emocional, energia de agressividade, de expansão, ela direcionou para a carreira dela. Então ela tanto direcionou para a carreira como para o trabalho assistencial. Então ela soube direcionar muito bem esse tipo de trauma que ela teve. Ela soube transmutar muito bem isso daí, melhor que os outros casos, né? E pode observar que ela também tem uma conjunção Lua-Júpiter, mas diferente da Marilyn Monroe, ela direcionou isso para a carreira dela. Né? Ela não direcionou tanto, talvez, assim, para a parte de autoindulgência, desperdício e tudo. Né? Aí vocês vão falar, mas porra, Renato, o homem do bigodinho também tinha a Lua conjunta a Júpiter. Né? Aqui. O homem do bigodinho. Né? Tá aqui. Sim, ele tinha. Aí ele pensava em fazer o bem para os outros e para o bem-estar social, tá? Mas para o povo dele, né? Para a raça dele, não era para todo mundo. Era algo muito mais restritivo, tá? Era algo muito mais limitado. Era o bem só que é para uma turminha, não era aquela coisa universal, aquela coisa do bem em geral, que é o caso de Netuno. Né? Netuno olha o bem faz o bem sem olhar para quem. Aqui não, aqui pode ver que está em Capricórnio, aquela coisa muito mais restritiva, tá? E só para a gente fazer um adendo aqui, se caso venha algum tipo de questionamento, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Observem seus familiares, observem seus amigos, suas amigas, maridos, esposas, namorados e namoradas, noivos e noivas. Observe se vocês veem esses tipos de sintomas nessas pessoas queridas, para que elas procurem ajuda e possam ser ajudadas, tá? Muita paciência, entendeu? No meu caso, eu não tive paciência porque eu não tinha conhecimento, né? Por isso que o conhecimento liberta a gente, o conhecimento nos dá consciência. Eu também não sei se daria certo ou não. Não dá pra gente fazer efeito borboleta nisso daí, tá? Poderia nem dar errado do mesmo jeito, sei lá. Da minha parte, para a pessoa que motivou esse vídeo, né? O que eu posso fazer agora, aliás, o que eu já estou fazendo inclusive, é colocá-la nas minhas orações diárias, né? Para que ela tenha paz onde ela estiver, e encontre luz, uma luz que a guie, vinda lá do infinito de Deus. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha, se inscreva no canal se for do seu interesse, compartilhe o vídeo caso você tenha amigos que gostem do assunto. Não se esqueça também de deixar seu comentário caso queira, tá? Fique com Deus, tenha uma boa semana, cuidem-se. Tchau.